Oi, gente. Bom, eu já passei aí já um creme, agora eu estou passando um primer, que é simplesmente para pele oleosa. Venho com o pincel linha de gato e passo aqui, sempre em movimentos de dentro para fora. E aí eu vou passando. Em seguida eu venho, com duas sombras. Para a sobrancelha, venho com o pincel chanfrado e vou definindo. Eu sempre gosto de começar do ponto alto da minha sobrancelha ao fim. Mas da maneira que você preferir, cada um tem um jeito de fazer. Começo do ponto alto, depois eu vou pro início ao fim, dando esfumadas até eu ver que definiu. E aí eu vou, aí no início, vou com esse movimento para dar uma esfumada, dar uma definida bem aí na minha sobrancelha. Eu vou passando de acordo com a minha necessidade e eu vendo quanto mais escuro atrás, melhor. Venho com o corretivo, com o pincel língua de gato. Venho no ponto inicial da minha sobrancelha, usando a pontinha mesmo do pincel até o final, corrigindo. Em seguida, eu venho com o pincel deitado, com esse movimento, sempre de trás e dando esfumadas, para não ficar tão branco depois, Para ficar um acabamento muito bom. Eu já vou passando na região da minha pálpebra para poder trazer definição. Venho com a esponja para trazer um acabamento melhor e esfumar mais esse corretivo para não dar tanta marcação. Em seguida eu venho, com a minha paleta da Camille House, eu venho com a sombra marrom escuro e venho dando movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Lembrando que esses movimentos são só nas regiões internas e externas. Observe que eu estou passando só na pálpebra e na região interna e externa. Movimentos circulares até tirar a marcação. E você vai passando até você ver onde tem necessidade. Se você quer passar mais, deixar mais intenso, você vai deixar mais intenso. E aí eu já venho com o preto para intensificar mais, trazer mais profundidade, para dar um efeito bem bacana. Sempre esfumando. Esse é um pincel esfumado, ele é bem pequeno. Como eu já estou acostumada com ele, então ele para mim facilita muito mais, que eu consigo esfumar muito mais rápido. Depende do que você é acostumado, do que você gostar. E aí movimentos circulares, movimentos de vai e vem. Vou sempre de pouquinho a pouquinho até eu ver que tá igual os dois olhos. É sempre bom olhar um lado, um outro, para poder ver se tá a mesma coisa. Venho com o corretivo novamente, passo no meio da minha pálpebra móvel. Olho para cima, bem forte, para poder marcar o fim da minha pálpebra. E vou dando batidinhas com o pincel de gato,
e definindo onde eu quero colocar meu ponto de luz. Dou esfumada para não ficar tão marcado e não craquelar. Venho com esse tom de coral, ele é meio cintilante, bem brilhoso. Passo nessa região onde eu passei o corretivo e vou dando batidinhas com um pincel G ou um pincel que você estiver aí, dando batidinhas até dar a cor que eu quero. Quanto mais forte, melhor fica. Então, eu vou dando batidinhas. E aí, gente, não se esqueça, depois dessas batidinhas, vim com um pincel de esfumar, para não dar marcação, para dar aquele degradê bonito e não ficar nada marcado. Não se esqueçam disso. E aí, eu venho com meus cílios postiço. Ele não tem marca, então não tem como falar pra vocês. Eu sempre gosto de colocar com a mão, mas vocês podem colocar com a pinça. Começo sempre, coloco no meio, e aí eu venho atrás, depois eu venho à frente, fixando ela e arrumando ela. É sempre bom cortar antes de colocar, ver antes para ver se está correto e se for necessário cortar, né? Um tufinho ou dois, depende muito de cada olho. E aí você vai aí definindo os cílios. Pronto. Agora eu venho com a base, a minha base é líquida. Ela é uma base de média cobertura. E aí você coloca, né, na preferência que você quiser. Se você quiser uma base mais forte, se quiser mais uma base, né, mais como a minha. Eu estou com um pincel, né, língua de gato. Estou passando sempre de dentro para fora. Não se esqueçam, esse movimento é sempre importante, não pode esquecer. Movimento sempre de dentro para fora quando for passar a base. E aí, gente, depois que eu passei, ele não dá aquele acabamento legal. Então, eu venho com a esponjinha para poder pegar todas as regiões que esse pincel não pegou. Então, eu vou com movimentos de batidinhas para dar um acabamento melhor. Venho com o corretivo para iluminar as regiões onde eu quero. Minha região T, o cupido, meu queixo, meu canto, né, interno do meu rosto. E vou definindo aí onde eu quero iluminar. A partir daí eu venho com a esponja e vou dando batidinhas até sair a marcação. Gente, é sempre bom treinar essas batidinhas para não ficar nada marcado, não ficar nada demais. Não tem problema exagerar. Se você passou demais corretivo, isso não tem problema. Isso é treino. A gente vai treinando até ficar boa. A partir daí eu venho com uma sombra mais escura, é um pó que eu tenho mais escuro, e vou dando aí o contorno para poder afinar. Essa é a parte onde eu quero escurecer no meu rosto. Então, eu estou dando aí, né, uma definição para poder afinar o meu rosto. Passo também abaixo do meu queixo. E pego um pincel chanfradinho bem pequeno para poder afinar o meu nariz também.
É sempre bom dar esse corte na frente para poder ter um fim onde você quer contornar. Então tem que ter sempre um fim, não pode, né, fazer da maneira errada. E aí eu vou esfumando com o mesmo pincel. Esse é um pincel reto e ele é bem bom, tipo assim, para poder esfumar. Eu gosto dele que eu consigo esfumar com mais rapidez, por ele ser um pincel reto. E eu vou esfumando até sair a marcação, lembrando disso, sempre esfumar para sair a marcação. Venho com blush, esse é meu blush Desert, da Contém Grama, ele é um rosinha, e venho passando aí na região acima do contorno, tá, gente? Eu faço essa risada falsa para sempre é bom a gente poder saber onde a gente tá passando. Venho com o meu Illuminous Gold também, que é da Contém Grama. E venho iluminando aí com o pincel. Gente, pode ser esse pincel que eu estou usando aí. Ou pode ser aquele pincel, aquela vassourinha que muitas pessoas usam também. Eu também gosto de usar ela, mas hoje eu estou usando esse pincel. Porque eu consigo passar com mais rapidez nas regiões aí onde eu quero iluminar. Vem aí no meu cupido, meu queixo, onde eu quero afinar. Gente, cada um tem, né, um jeito de afinar o rosto. Tem uns que não afinam o queixo, tem outros que nem afinam o cupido, vai de quem quiser. Esse é o meu pó translúcido, né, que eu acabei de me mostrar aí. Eu esqueci de passar antes, mas eu já estou passando para poder, né, dar uma definida melhor, dar uma marcação bem melhor nas regiões onde eu iluminei. Então, eu venho passando bem pouquinho a pouquinho, vai na necessidade de cada um, não tem problema exagerar. E aí, você vem com outro pincel, dando movimentos circulares, movimentos para poder esfumar o que você passou. Sempre bom movimentos circulares. E aí, gente, eu venho aí na minha região, né, inferior, eu venho aí passando um marrom, bem esfumadinho, sempre esfumando o marrom que eu passei em cima. Vou passar embaixo para poder dar continuidade, né, e um acabamento melhor, para ficar uma maquiagem bem feita. Venho com o preto também, dando essa esfumada. Esse pincel aí, ele é bem pontudinho. Eu gostei dele porque ele dá pra dar uma esfumada bem. Você pode usar qualquer pincel que seja retinho ou pontudinho, mas que seja bem fininho para não atrapalhar muito, para você não passar, né, demais aí, não descer tanto. Venho com minha máscara de cílios, que é da Maybelline. Passo na região inferior dos meus cílios. E aí, gente, eu não mostrei, mas é isso. O final da minha maquiagem. Obrigada.